Olá, meu amigo e amiga. Fecharam uma semana numa sexta-feira, trazendo notícias muito positivas aqui no nosso portal do José, é sempre muito bacana. Agora, quando as notícias positivas e bacanas, elas dizem respeito não só ao Brasil, mas também a uma boa parte da humanidade, aí a coisa fica mais legal ainda, né? Agora, para quem habita um certo universo paralelo da extrema-direita aqui no Brasil, o dia está muito ruim. Gente, eles não param de receber notícias muito ruins. Hoje eu vi aí um vídeo do Malafaia também reclamando que hoje completou 200 dias que ele foi parado no aeroporto e tomaram ali um monte de documentos dele, enfim, tomaram o passaporte e ele está ali num processo de investigação. Então, quem sabe, né, de repente a gente tome aí também uma notícia de surpresa em relação a esse personagem que conspirou tanto contra a nossa democracia. Mas hoje o luto está geral para a extrema-direita. Começando aqui com esse contraste. Eles acreditaram muito, né? Pelo menos eles diziam para as pessoas, porque sabem como é a cabeça de alguém que vive no mundo paralelo, né? No mundo da Lua, né? Mas o deles ali é pior ainda. E o Dudu Bananinha publicou um vídeo quando o Trump tarifou o Brasil e outros países também, com ufanismo total, acreditando que a pátria dele, ou seja, os Estados Unidos, porque brasileiro ele não é já há muito tempo, que estavam ali o Trump estaria preocupado com direitos humanos no Brasil, com as questões institucionais, que eles influenciaram o Donald Trump, né? E de fato até influenciaram o governo sim. E é por isso que eles estão respondendo criminalmente e vão ter um problema muito sério por conta disso. Mas o discurso era esse aqui, ó, discurso ufanista, querendo que o Brasil tivesse uma anistia. Meu amigo, como dizem os jovens, babou, né? Mas vamos ver o que eles diziam, vamos lá. 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa morais. Essa é uma Nossa, o Donald Trump estabeleceu contra o Brasil uma tarifa morais, né? Vamos seguir. oportunidade de escolha. Seguiremos o caminho da liberdade, prosperidade e soberania, como os Estados Unidos, ou nos tornaremos uma sociedade controlada e submissa, à semelhança da China, tão admirada pelo STF. Olha, Dudu Bananinha, vou te dar uma informação, tá? A China não está exigindo mais vistos de brasileiros para entrar na China. Você entra, filma, se diverte, documenta, volta, tranquilaço. Agora, vai fazer isso nos Estados Unidos. Então, do ponto de vista da realidade, quem é que está sendo uma nação menos desenvolvida? Qual é a nação autoritária? Quem é que está prejudicando as pessoas? Quem é que está estressando a sociedade, né? Bom, mas aí ele veio, né, fechando com chave de ouro na época, com esse papo aqui, ó. Vamos colocar aqui. Fala, Bananinha. Restam 3 semanas para evitar um desastre. É hora dos responsáveis colocarem fim a essa aventura autoritária. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Como enchi a boca, Show né? de ser equilibrado. Como enchi a boca, né? É aí o seguinte, né? Notícias muito tristinhas para a criatura, porque o que aconteceu é isso aqui, ó. Trump diz que é uma desgraça a decisão da Suprema Corte de barrar tarifaço. Tribunal considera ilegal o uso da lei de 1977 para justificar cobranças de taxas. País pode ter que gastar 175 bilhões de dólares em reembolso a importadores, diz estudo. O que acontece é o seguinte, como os Estados Unidos, como eu tenho sempre dito aqui para vocês, está num processo franco de corrosão geral, eles perderam a corrida tecnológica, porque quem manda nos Estados Unidos são corporações, são grandes grupos econômicos que só pensam nos seus interesses setoriais particulares, não estão preocupados com o povo norte-americano, com a nação norte-americana. O que eles fazem no campo da geopolítica é para cada vez mais terem mais poder, mais dinheiro, roubar mercados, pressionar mercados, chantagear mercados, derrubar governos, enfim, fazer negócios aparentemente ilícitos, mas muitas coisas também por baixo dos panos. Então, nos Estados Unidos, o Trump resolveu aplicar um tarifaço geral para fortalecer a indústria norte-americana, porque os produtos que os Estados Unidos têm no seu mercado, que vem de fora, sobretudo da China, são muito mais competitivos e são muito melhores do que os produtos produzidos nos Estados Unidos. Então, ele fechou as porteiras, né, e aplicou um tarifaço para que as coisas produzidas nos Estados Unidos ficassem mais baratas do que as coisas que vêm de fora. Só que o americano não parou de comprar. Ele acabou comprando mais caro, isso afetou também a inflação dos Estados Unidos. E agora, esse era o principal pilar dos Estados Unidos para atrair investimentos, para atrair uma industrialização dos Estados Unidos, que ficou muito para trás. Agora, com essa pancada aqui
a Suprema Corte dos Estados Unidos deu nos Estados Unidos, olha, ficou ruim para ele, hein? Vão ter que arrumar um outro trambique aí para poder compensar essa grana que ele vai ter que pagar, que o governo vai ter que pagar, porque quem pagava a tarifa, né, era sempre o importador nos Estados Unidos. Então vocês imaginem a chuva de ações que acontecerão, a chuva que acontecerá, de pessoas que pagaram essa tarifa e agora vão querer de volta porque a Suprema Corte dos Estados Unidos, lá são 9 ministros, por 6-3, declarou que a justificativa para o tarifaço é ilegal, é inconstitucional. E aí o que acontece para nós é isso aqui, ó. Fim do tarifaço global de Trump fortalece o Brasil para negociação com os Estados Unidos. Olha só, o Lulinha, de fato, dá muita sorte, né? Viu um negócio desse agora, às vésperas dele se encontrar com Trump, então vai negociar com Trump, vai conversar com Trump, sem a espada do tarifaço em cima. Então agora a conversa já fica bem diferente, né? Lulinha já vai conversar com o Donald Trump num outro patamar, né? A conferir. E aí o seguinte, a tragédia produto do Bananinha não para. STF formaliza a ação penal que torna Eduardo Bolsonaro réu por coação e obstrução. Ex-deputado poderá apresentar testemunhas e provas durante a fase de instrução do processo. Vamos ver se ele vai se defender, né? Ou se vai deixar rolar a revelia? Está sendo defendido pela Defensoria Pública da União. E as penas podem chegar somadas a mais de 12 anos. Então, Dudu Bananinha, a chapa esquentou para você, né? As tarefas de Donald Trump, restabelecer a democracia, passar uma lei ampla de anistia geral, ampla, geral e restrita, né? Olha, deve estar atrás da porta chorando nesse momento, né? Podia até vir com uma história, né? Vocês inventam tantas histórias, enfim. Gente, mais cedo eu conversei com vocês sobre a questão da jornada de trabalho aqui no Brasil e que não só deve ser encampada por um partido, mas por todos os partidos progressistas. Aliás, o pessoal que puxou essa história podia puxar também os outros partidos para uma discussão mais ampla, apresentando estudos, né, uma coisa que eu tenho cobrado muito. Vários desses partidos têm institutos de pesquisa que poderiam formular aí o que pode acontecer no mercado de trabalho com a redução da jornada 6x1. Os jornalões estão batendo em cima, eles estão querendo que o Brasil fique igualzinho à Argentina. Só que é o seguinte, não tem um desses milionários calhordas aqui no Brasil que investe 1 centavo na Argentina, né? Se está tão bom lá, deviam todos investir por lá, né? E o que está acontecendo na realidade do Brasil é isso aqui, ó. Sem mão de obra, empresas acabam com a escala 6x1 para atrair candidatos. Então, muitas empresas já estão se antecipando, porque o emprego aqui no Brasil está em níveis muito importantes, muito bons. Então, se a empresa não oferece uma melhor condição, ela perde mercado. Isso num tempo que está acontecendo isso aqui, ó. Se você não viu, meu amigo, isso aqui não é inteligência artificial não, tá? Isso aqui foi uma cerimônia comemorando o Ano Novo chinês, né? O ano do cavalo de fogo. E aí, olha o que aconteceu. Eles apresentaram ali uma cerimônia com um monte de meninos, né, de adolescentes e alguns robôs. Veja só se você não viu, que coisa impressionante. Para muitas pessoas isso é assustador, né? Mas é mais assustador também para os Estados Unidos, porque eles perderam a corrida tecnológica, e não tem como pegar mais não, gente. Então o que acontece? Eles estão apelando para a mão grande, né? Para invasão, para tomar as riquezas de outros países, para prender os seus líderes, os seus representantes. Gente, eu vou deixar esse vídeo para vocês no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá? Aliás, muitas pessoas perguntam, onde é que eu vejo esses vídeos? Olha, sempre no primeiro comentário, vá lá que eu sempre coloco uma série de coisas, né? Então vejam só a contramão. Enquanto o mundo está diminuindo cada vez mais a jornada de trabalho dos humanos, né, por conta de vários, aqui a gente está vendo essas marotagens aqui, né, como eu comentei com vocês mais cedo. Acho que está dando para pegar aqui, deixa eu ver. Opa, mais um pouquinho aqui. A direita já quer pegar para ela a pauta do fim da jornada 6x1, disputa de paternidade. Câmara busca protagonismo em bandeiras de Lula para neutralizar discurso de inimigo do povo. Aí está aqui, ó. Aqui tem a foto da Gleisi Hoffmann, né? Em cima está escrito, ó, fim da jornada 6x1. Que é uma coisa que os partidos aí não podem deixar
dar uma arrefecida não, porque na Argentina o contraponto está sinistro, gente, está acontecendo lá, é um negócio que ninguém nunca imaginou, né? Os argentinos ficaram 50 anos sem fazer uma reforma trabalhista e agora estão fazendo uma coisa para transformar os trabalhadores argentinos em escravos, né? Atendendo também a pedidos, eu vou colocar de novo a ficha, a declaração de bens do senhor Jair Messias Bolsonaro, agora o senhor Jair Messias Presidiário, no primeiro comentário do nosso portal. E você que tiver curiosidade, até informei, né, que as casas na praia de Bolsonaro estariam valendo entre 3 milhões e meio, 4 milhões. Olha, já um monte de gente escreveu aqui para mim e falou: professor, se tiver esse preço aí, eu vou lá comprar. Porque essas casas de frente para a praia, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, elas valem mais de 7 milhões, 7, 8 milhões. Então, pois é, então está feito aí o registro. Então, vou colocar para vocês aí no primeiro comentário e agradeço também a todos vocês que estão pegando os nossos vídeos aqui, estão fazendo recortes, estão colocando no TikTok, estão colocando em outras plataformas, que também ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você, né? Então, meu amigo, minha amiga, como uma sexta-feira trazendo notícias positivas, eu acho que hoje está muito legal, né? Porque agora nós vamos ver debates ao longo dessa semana, o que representa essa extinção do tarifaço nos Estados Unidos, e vamos ver muito bolsonarista aí chorando pelos cantos, aí sem terem conseguido absolutamente nada, exceto uma boa etapa em algumas cadeias, né? Eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!